Abra sua Bíblia, livro de Números, capítulo de número 13. Leremos alguns versículos para a nossa meditação. Só mencionei o nome do pastor Marcelo para não esquecer de ninguém, não correr o risco de esquecer de ninguém. A partir do verso de número 25, quantos já acharam, podem dizer amém? Amém. Depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias, e caminharam, e vieram a Moisés, e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz. E tornando, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Capítulo 14, verso 6. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Podeis sentar o seu lugar. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler retrata a trajetória do povo de Deus, o povo de Israel, que ficou escravizado durante 430 anos ali no Egito. E Deus levantou um homem chamado Moisés, esse libertador, e arrancou o povo dele com a mão poderosa do Senhor daquele lugar. Chegaram justamente em Cádiz, e Moisés, nesse momento, resolve escolher 12 homens, um homem de cada tribo, para espiar a terra a qual o Senhor prometera. Os 12 homens foram espiar a terra, passaram 40 dias observando a terra, contemplando tudo que ali existia, como que era o povo, que fruto é, que terra é essa que Deus tinha prometido. E durante 40 dias aqueles homens estiveram espiando, e o povo está ali em Cádiz esperando o relatório, aguardando notícias. E lá voltam os 12 homens para, juntamente com o povo, falar das maravilhas do que há na terra. E ao retornar esses homens, a maioria dos homens, 10 homens, resolve dar um relatório totalmente negativo. E você me pergunta assim: mas e aí, irmão, o que você quer dizer? Eu quero dizer nessa noite que Deus colocou uma palavra no início deste ano no meu coração. Quando eu ouvi o tema da nossa igreja, que é o ano do sobrenatural. E ao ler o jornal o Globo, a primeira página, do dia 1º de janeiro, estava escrito assim: um ano de desafios. E Deus me fez com esse tema, e ligado ao tema do sobrenatural, Deus colocou essa palavra no meu coração, de que este ano que Deus está aqui, está iniciando, que vai acabar daqui a alguns dias, o primeiro mês, ainda tem muita coisa a acontecer, muita coisa a fazer, e acredito que este ano será realmente um ano do sobrenatural de Deus sobre a gente, sobre cada congregação. E nessa noite Deus colocou, durante esses dias, Deus colocou essa palavra no meu coração, e a pergunta que vem é: como é que
nós vamos conquistar diante do sobrenatural. Há desafios a superar, há desafios a encontrar, a superar, enfrentar. E como é que nós devemos enfrentar esses desafios? E a primeira coisa que eu aprendo aqui é que quando os homens vieram, e a maioria eram os homens que foram espiar a terra, eram 12 homens, no entanto 10 homens vieram com uma mente totalmente, uma visão totalmente errada. Eles vieram assustados, eles vieram dizendo assim: olha, a terra realmente é boa, Deus prometeu e disse que ela é boa, ela tem mel, a terra é boa, é ótima, maravilhosa, é grande, é espaçosa, cabe em todo mundo. Porém tem o seguinte: há gigantes nesta terra, as cidades são fortificadas, existe muito povo, nós não temos condições de vencer, e o povo está na expectativa, aguardando aquele momento, aquela notícia, todo mundo naquela esperança, ansiosamente aguardando notícias boas, todo mundo calmo, desânimo total. O povo começou a dizer: olha, Deus realmente não está conosco, porque os homens foram ver a terra, e olha o relatório que eles trouxeram. E eu aprendo aqui a primeira lição para a gente vencer esse ano de desafio. A primeira lição é: nós não podemos dar ouvido à voz do pessimismo. Você já parou para pensar que a maioria das pessoas é aquelas pessoas que desistem, é aquela maioria que fala assim: não vai dar certo, e se junta 1, 2, 3, 4, 5, daqui a pouco tem 50 pessoas dizendo realmente não vai dar certo. Você já prestou atenção que é apenas uma minoria que acredita, é uma minoria que tem fé, é uma minoria que crê no sobrenatural de Deus, é uma minoria que diz: não, eu sei que as coisas estão difíceis, eu sei que a coisa vai piorar, não, mas eu creio que Deus vai mudar essa história, Deus vai mudar essa situação. O Deus a qual nós servimos é um Deus justo, é um Deus todo-poderoso, nunca perdeu uma guerra, Ele está no céu, Ele está no seu trono, nada foge do seu controle, Ele anda, Ele trabalha em favor daquele que espera nele. Esse Deus é vivo e reina para todos sempre. Para a gente vencer esse ano de desafios, é preciso primeiro fechar os ouvidos à voz do pessimismo. Todas as pessoas comentam: a coisa vai ficar ruim mesmo, vai só piorar. Não, você tem que cerrar os teus ouvidos. Não, eu creio no meu Deus que eu sirvo é poderoso. O Deus que eu sirvo tem poder de transformar a água em vinho. O Deus que eu sirvo é o Deus que abriu o mar vermelho. O Deus que eu sirvo é aquele Deus que fez brotar água do deserto. O Deus que eu sirvo é o Deus que veio alimentar Elias quando ele estava no ribeiro de Querite, ele mandou corpos. O Deus que eu sirvo é diferente, Ele está vivo, Ele é poderoso. O meu Deus não é de barro, o meu Deus não é de prata nem de ouro, não. Ele é dono da prata e do ouro, Ele é Deus. No versículo 31, olha o que os homens dizem: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha só que coisa tremenda. Depois de ver Deus operar tanto, depois de ver Deus abrir o mar vermelho, perceba uma coisa: aquela geração foi a geração que mais viu o milagre de Deus, que mais viu Deus operar, irmão. Porque pensa só, o povo 400 anos no Egito, quem é que imaginaria que como alguém fosse assim, Deus ia levantar alguém para arrancar aquele povo daquela escravidão? Os faraós, cada ano que passava, aquele povo ali sendo escravizado. Pois Deus levantou esse homem, levantou Moisés foi lá, e Deus começou a manifestar a sua glória. A água foi transformada em sangue, as pragas vieram, e com mão poderosa Deus arrancou aquele povo de lá. Nem eles acreditavam que Deus podia fazer isso. Pois é, Deus fez isso. Esse povo caminhou pelo deserto, no deserto não acabou a roupa, no deserto não faltou água. Deus cuidou poderosamente do seu povo, e o povo está ali diante apenas a um passo de conquistar a terra, a um passo de conquistar aquilo que Deus prometera. E o primeiro desafio que vem à frente deles, eles contemplam a terra, e o primeiro desafio eles começam a dizer: não podemos subir contra ela. Escute uma coisa que eu quero te dizer: você está diante do primeiro desafio. Apenas o primeiro obstáculo é a voz do pessimismo, aquela voz que diz assim: não vai dar certo, não vai dar
Se você está com a maioria que deu ouvidos à voz do pessimismo, ou você está com a minoria e diz, não, eu creio. Eu sei que a situação está difícil, mas eu creio. Eu quero saber em que grupo você está. Aqui só tem dois grupos de pessoas. O primeiro grupo é aquelas pessoas que ouvem a voz do pessimismo. O segundo grupo é o grupo daquelas pessoas que ouvem a fé, que tem fé no coração e acredita. Está ruim, mas eu acredito. A cura está aí no papel, mas eu acredito na virada. Eu acredito no sobrenatural de Deus. Eu acredito na intervenção divina. Eu acredito no Deus que eu creio. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, não dê ouvido à voz do pessimismo. Eu acabei agora de recordar do profeta Jeremias. Diz a palavra de Deus que Jeremias em tempos difíceis. Sabe o que Jeremias fez? Jeremias falou assim, olha, eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Eu não quero pensar no agora. Eu não quero pensar no mundo de crise, no Brasil. Não, não. Eu quero lembrar das maravilhas de Deus. Eu quero lembrar do que Deus fez na minha vida. Ele me transformou. Ele me libertou. Ele curou. Ele cuidou do seu povo. Jeremias está lembrando, Senhor, eu me lembro das tuas maravilhas. Vai lembrar de onde o Senhor me tirou. Me faça lembrar de onde o Senhor me colocou. Aonde eu estava, onde eu estou agora. Entenda. Perceba quanta coisa Deus fez na tua vida. Você está aí ainda que o Brasil esteja em crise, mas você está aqui na casa do Senhor louvando o nome dele. Você tem a sua roupa. Você tem o pão de cada dia. Você ainda tem o seu emprego e se perdeu. Ainda Deus vai abrir uma porta porque eu creio no sobrenatural da sua vida. Eu quero que você traga a memória as maravilhas do Senhor. Olha aquela coisa tremenda que ele fez. Eu lembro agora do profeta Elias. Elias, quando chega em Israel no capítulo 17 de 1 Reis, ele está lá adiante e chega diante do povo e diz, olha, sobre a minha palavra não vai chover. E passa 3 anos e 6 meses, não cai uma gota de água do céu. E o profeta vai para o ribeiro do Querite. Chega naquele ribeiro, diante que Deus faz, Deus manda os corpos alimentar ele. Sabe o que eu entendo aqui? É que no momento de crise é que surgem os verdadeiros heróis. É no momento de crise que é a oportunidade de Deus manifestar o seu poder. Você quer ver uma coisa? Foi no momento de seca que Deus mandou os corpos alimentar Elias. Foi no momento de seca que o profeta Elias foi na casa de uma viúva. Uma fome tremenda em Israel, porque o povo via da pecuária, vivia ali do que plantava, mas não tinha chuva. Como é que vai ter o que comer? Pois é, Elias chegou na casa daquela viúva de Sarepta e falou assim, olha, mulher, o que você tem em casa? A mulher falou, Senhor, eu não tenho nada na minha casa. Eu tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite. Vou fazer aqui um bolo para mim, meu filho, a gente vai morrer. O profeta diz para ela, olha, faz primeiro para mim. Ela prepara. Faz tudo conforme o profeta diz, entrega o primeiro para ele. Quando ele se alimenta, ele fala assim, olha, enquanto Deus não mandar chuva na terra, não vai faltar azeite, não vai faltar farinha. É no tempo de crise que o poder de Deus se manifesta. É no tempo de crise que surgem os maiores milagres de Deus. Você quer ver outra coisa? Uma viúva, e o marido dela morreu. Chega para o profeta Eliseu, meu marido morreu, ele deixou uma dívida tremenda aqui com a gente, nós não temos como pagar. Lá vem um credor, levou meus 2 filhos. Sabe o que o profeta disse? Mulher, entra na tua casa. A mulher entrou, começou a descer azeite, procura vasos. A mulher entra dentro de casa, pede vaso emprestado aos vizinhos, começa a descer azeite do céu. Escute, em tempo de crise, aleluia, preste atenção, é em tempo de crise, o azeite começa a descer sobre as vasilhas, vai enchendo, e a mulher ali está recebendo. Cadê? Traz mais vasilha, filho? Não tem mais. E agora o que eu faço? Profeta, o que eu faço com tanto azeite? Filha, pega esse azeite, vende, paga a tua dívida e vive do resto. É em tempo de crise que o poder de Deus se manifesta. É no tempo de crise. Quem nunca ouviu falar que Deus brota água do deserto? Pois é, a Bíblia diz que Agar saiu de casa, Abraão despediu ela com seu filho, no meio do deserto, ela entra em desespero, meu Deus, não tem água aqui para o meu filho. Sabe o que ela faz? Ela coloca o filho dela numa certa distância e fala, Deus, eu não quero ver o meu filho morrer. No deserto não tem água, deserto não tem nem sombra, é sol lá de 40 graus. Sabe o que aconteceu? Quando a mulher está lá diante chorando, a criança chora e Deus ouve o choro da criança, e Deus fala assim, Agar, por que tu está chorando, mulher? Por que tu está chorando? Senhor, eu estou chorando
Você quer algo tremendo? Isaac diz a Bíblia que Isaac, uma fome tremenda no deserto, Isaac começou a cavar poços. Sabe o que começou a acontecer? Água brotar. É no tempo de crise que os milagres acontecem. É em tempo de crise que o poder de Deus se manifesta. Sabe o que aconteceu? Isaac começou a semear naquela terra. Olha que eu nunca vi alguém semear em deserto. Pois é, semear e ainda colher. Sabe o que aconteceu? Isaac começou a semear. Se levantou os inimigos e falou assim: olha, esse lugar aí é meu. Isaac, então pega, cadê como? Isaac semeou em outro lugar. E os inimigos se levantaram e esse poço aí é meu, Isaac. Então pega. E diz a Bíblia que Isaac foi semear e plantar em outro lugar. E sabe o que aconteceu? Multiplicou 30, multiplicou 60, multiplicou 100. Você quer saber de uma coisa? Labão mudou o salário de Jacó várias vezes para tentar usurpar o dinheiro dele, para impedir dele crescer. Não adiantou, porque mudou o salário dele 10 vezes. E toda vez dele que mudava, Deus abençoava. É em tempo de crise. Não dê ouvidos à voz do pessimismo, pelo amor de Deus. Não dê ouvido a essa voz do inferno que diz que ela é assim mesmo. Aquilo é assim mesmo. O pai vai de mal a pior mesmo. Nós só esperamos o pior, não, meu filho. Eu não espero o pior, não. Pelo menos eu não vou com a maioria, não. Eu espero o melhor de Deus. Eu espero o sobrenatural de Deus. Eu espero Deus se manifestar em nosso favor. Eu acredito na intervenção de Deus nesta nação. Eu acredito que se nós orar, Deus vai mudar a história desse país. E aqui eu me recordo muito bem daquele presidente Franklin Roosevelt. Esse homem nasceu no dia 30 de janeiro de 1882 em Nova York. Estudou na Universidade de Harvard de Columbia. Exerceu a advocacia. Mas no decorrer do tempo, ele parou os seus estudos e se dedicou à política. Mas de repente ele foi acometido de uma enfermidade. Ele ficou paralisado da cintura para baixo. E sabe o que a multidão falou para ele? Tu nunca serás presidente. Sabe que conta a história que Roosevelt não foi presidente apenas uma vez, mas 2 vezes, não apenas 2, não apenas 3, mas ele foi eleito 4 vezes presidente dos Estados Unidos da América. Sabe o que eu entendo aqui? A multidão disse para ele: não tem jeito, o senhor já era quem pensa que você já era. Deixa a multidão falar o que ela quiser. Quem sabe da tua vida é Deus. Deus é que tem um projeto, Deus é que tem um plano, Deus é que te conhece, Deus é que vai te levantar. Como é que eu enfrento esse ano dos desafios? Eu enfrento primeiro cerrando a voz, cerrando meus ouvidos concernente à voz do pessimismo. Segundo lugar, eu venço esse ano de desafios quando eu triunfo sobre as críticas. Verso 33 do capítulo 13: éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Sabe o que eu vejo aqui? Eles não falaram com os homens que estavam na terra. Eles foram espiar a terra. Aí eu pergunto: então de onde é que surgiu essa história de gafanhoto? Quando a gente tem medo, a gente começa a imaginar coisas. Já prestou atenção nisso? Quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente começa a imaginar o que não existe. Você com um pouco de água, a pessoa que tem medo é capaz de transformar um copo de água em uma tempestade. Eu tiro isso mesmo exemplo da minha lá em casa. A minha esposa é o nosso primeiro filho. Meu filho tem 5 meses. E já viu primeira mãe? Qualquer coisa suja vai querer levar para o hospital. E ela me liga: meu filho, o Daniel está vomitando muito. Eu falei: calma, filha. Espera, que ela mandou um recado para a pediatra, que ela disse: compra o remédio tal.
dar o remédio para ele agora. Vamos observar. Ela já imaginou um monte de coisas. Já imaginou, olha, vai acontecer isso, pode ser aquilo, porque é da nossa natureza. Quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente começa a imaginar aquilo que não existe. E um copo de água pode se transformar numa tempestade. E é justamente isso que os homens, os 10 homens, viram lá. Eles olharam, ninguém disse para ele, olha, vocês são gafanhotos. Para ele, não está escrito isso. Ele disse assim, olha, nós somos como gafanhotos. E eles olham para a gente dizendo a mesma coisa. Mas o texto não diz que ninguém disse isso para eles. Para a gente vencer esse ano, a gente precisa tapar os ouvidos às críticas. Eu me lembro aqui agora daquele músico Beethoven. Quem lembra da história desse homem, esse jovem? Conta a história que ele tinha uma maneira estranha de manusear o violino. E diz que preferia tocar suas canções ao invés de aprimorar suas técnicas. Sabe o que o seu professor fez? Disse para ele assim, olha, meu amigo, você é um caso perdido como músico, como compositor. Você pensa que ele deu ouvido à voz do seu professor? Foi o seu próprio professor que disse que ele não era nada, que ele é sem esperança. Diz a história que aos 26 anos, esse Beethoven sofre um problema de surdez, não consegue mais ouvir. Você pensa que ele desistiu? Você pensa que ele parou de ser músico e tocar o violino? Não. Conta a história que ele, em algumas cartas ele revelava tal enfermidade, sofreu depressão, e você pensa que ele deu ouvido? Não se deixou ser vencido pela doença. Em 1804, em 1808, ele compôs a Quinta Sinfonia, ou Sinfonia do Deserto. E nessa época ele estava parcialmente surdo. Mas conta a história, em 1824, ele completa a sua mais conhecida e famosa obra. Ele cria então a nona sinfonia, a qual ele consagrou na história da música. Mesmo com o problema da surdez, mesmo o povo criticando, dizendo para eles, o próprio professor disse que ele era sem esperança. Conta a história que esse homem foi um guerreiro, foi um vencedor, e não deu ouvido às críticas. Não importa o que estão falando de você, você não tem que ouvir o que as pessoas estão falando. Eu recordo agora das palavras do profeta Jeremias, no capítulo de número 29. O profeta diz assim, olha o que o profeta diz para o povo do Senhor. Assim diz o Senhor, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, e não são pensamentos de mal, mas de bem, para vos dar o fim que esperais. Se me buscardes de todo o vosso coração, eu vos ouvirei, eu atenderei o vosso clamor e mudarei a vossa história. O profeta está dizendo o seguinte, olha, não importa o que as pessoas estão falando de você, não importa o que as pessoas dizem sobre você, o que importa é o que Deus pensa sobre você, o que Deus acha sobre você. Deus tem um plano na tua vida, Deus tem uma história a realizar na tua vida. Deixa Ele guiar os teus caminhos, deixa Ele guiar o teu ministério, deixa Ele guiar a tua vida. Se preocupa com o que Ele tem a dizer e não as pessoas que dão a sua volta. Aleluia. O que dizer daquele moço Thomas Edison? Registrou mais de 1000 patentes, invenções. Você pensa que a vida dele era como acender uma lâmpada? Deixa eu lhe fazer você lembrar algo. Conta que os professores dele diziam que ele era burro demais. Olha só que coisa terrível. Thomas Edison, que inventou a lâmpada elétrica, pois é, os professores dele chegou para ele, olha, tu é burro demais para aprender. Você pensa que ele desistiu? A história não diz isso. Uma das suas palavras, sabe o que ele disse? Eu não falhei. Encontrei 1000 soluções que não davam certo. Gênio, o que ele diz sobre gênio? Gênio é 1% de inspiração e 99% de transpiração, ou seja, muito trabalho.
Você pensa que ele diz, chamado de burro. Hoje em dia, ser chamado de burro dá até cadeia, né? Dizer para uma criança, pois é, esse moço, ele não deu ouvido à crítica. Quer vencer esse ano? Cega os ouvidos com a voz do pessimismo. Quer vencer esse ano? Quer experimentar o sobrenatural de Deus? Não dê ouvido às críticas. Sabe o que eu acho interessante? Só se joga pedra em árvore que dá fruto. Só se joga pedra em árvore que dá fruto. Você pode prestar atenção se tem uma árvore, não tem nenhum fruto nela, ninguém nem liga, nem notada é, mas começa a dar fruto que você vai ver as pedradas que ela vai sofrer. Se estão te criticando, é sinal de que você está dando fruto. Se estão te criticando, é sinal de que você está dando fruto. Você está sendo uma árvore frutífera que Deus plantou neste ano. E detalhe, o sobrenatural de Deus vai se manifestar, vai se realizar gradativamente, progressivamente. Não é da maneira como você quer, é na hora, no tempo e da maneira que Deus quer. Olha o que diz o texto. Vencemos o medo com a ousadia de Deus em nós. No capítulo 13, verso 33, os homens tinham tanto medo de conquistar a terra que chegaram a infamarem. Sabe o que significa isso? Desprezar. Às vezes nós fazemos a mesma coisa quando estamos diante de algo tão grande que Deus coloca em nossas vidas. Às vezes Deus coloca um desafio tão grande, você olha para a situação, olha para o obstáculo e fala assim, isso aí não é para mim não. Mas é para você que Deus está te dando. É para você seguir e caminhar nesses degraus. É para você essa estrada. É para você essa carreira. É para você esse caminho. Aleluia, Deus. Você olha assim, meu Deus, é muito grande esse plano, eu não tenho condições. Quem dá condições é Deus. É Deus. Quem capacita é Deus. Quem tem um projeto para a tua vida é Deus. Eu me recordo de José diante daquele sonho, meu Deus, como é que vai se cumprir esse sonho? O sol e a lua e onde está diante de mim, como é que isso vai se cumprir? Quem idealizou para a vida dele foi Deus. E quem idealiza o sobrenatural na igreja é Deus. Deus que vai realizar, é Deus que vai fazer, é Deus, você tem que apenas confiar. Eu me lembro agora das palavras de Deus a Abraão. Deus chegou a Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Eu cuido de tudo, Abraão, confia plenamente. Você está caminhando neste mundo e Deus fala assim, meu filho, deixe que eu te guie. Deixe que eu te conduzo nessa estrada. Deixa eu direcionar os teus sonhos. Deixe eu guiar os teus caminhos, guiar os teus passos. Confia plenamente em mim. Aleluia, Deus. Os homens olharam para os obstáculos. Olha só a visão. Olharam para os desafios, mas esqueceram de olhar para o Deus que ajuda a superar os desafios. Eu me recordo das palavras do salmista no Salmo 121, nos versículos 1 e 2, que ele diz assim, eleva os meus olhos para o monte, de onde é que me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não é pela sua força que o sobrenatural vai vir, não é pela sua intelectualidade, não é pela sua eloquência, não, é Deus que vai fazer, é pela força de Deus, é a graça de Deus. Deus não te deu um espírito de temor, de medo, não. Diz a Bíblia que Deus te deu um espírito de poder, de fortaleza. Paulo disse o seguinte, que as armas de Deus, que as armas que Deus nos dá, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Glória a Deus.
Quarto ponto. Como é que nós vamos vencer esse ano e experimentar o sobrenatural? Quando a gente estiver determinado a vencer. Olha o Números 13, 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente. Subamos triste, é isso? Sim ou não? Não. Subamos desanimado? Não. Subamos animosamente. Sabe como é que Deus quer que você enfrente esse ano? Animado. Avivado. Corajoso. Aleluia. Animado. E aí aqui tem um texto. Provérbios capítulo 17, verso 22. Olha o que o texto diz. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido, presta atenção nisso. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Para você entender, tinha um obreiro que completou semana passada 90 anos. 90 anos de idade. E alguém perguntou para ele assim: qual é o segredo para viver tantos anos? Sabe o que ele disse? Sorrir mais e esquentar menos a cabeça. Por isso que eu entendo que o pastor Eliseu só vive sorrindo. Você já notou? Todo dia de manhã ele vem sorrindo. Quando não tem nada para sorrir, ele cria uma história para sorrir. E você acha por que ele está vivendo tanto e Deus vai continuar sustentando a vida dele durante anos e anos, até quando ele quiser? Sabe o que eu vejo? O sobrenatural de Deus sobre ele. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Como é que nós devemos enfrentar esse ano desanimado como a maioria? Não. Os dois homens falaram assim: olha, nós vamos subir animados. Mas por que eles estavam animados? Porque criam no Deus que estavam servindo. O Deus que promete e cumpre com a sua palavra. O Deus que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, mas é Deus que vela pela sua palavra para cumprir. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. O que é que você vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Pois é, eu velo pela minha palavra para cumprir. Deus é fiel, Deus é tremendo, não há nada impossível, tudo Ele pode fazer, e o sobrenatural vai acontecer na tua família, na tua casa, no teu trabalho, na tua igreja, aonde você estiver, o poder de Deus vai se manifestar. Olha que eles dizem mais. Pois certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Por que eles rasgaram as vestes? Sabe por que eles rasgaram a veste? Inconformados com a atitude do povo. E qual é a atitude do povo? Voltar para o Egito. Já parou para pensar que é sempre no meio da caminhada que vem um desânimo? Na metade do caminho. E eu me lembro muito bem, pastor, na minha lua de mel, eu e a minha esposa fomos fazer um arborismo. Tinha vários obstáculos a passar. E eu, vamos amor, vamos. Passando o primeiro, segundo, terceiro. Quando chegou num determinado ponto, ela falou assim: eu vou voltar, não vou conseguir não. Eu olhei para o final. Sabe quanto faltava para chegar ao final do desafio?
a mesma distância de ir, era a mesma distância de voltar. Ou seja, ela estava justamente na metade do caminho. É na metade da caminhada que surge o desânimo. É na metade do caminho que vem a vontade de parar. É na metade do caminho que vem aquele bate em você, aquele desespero, aquele medo. Meu Deus, não dá para mim não. Você já lutou tanto, você já enfrentou tantos perigos, você já passou tanta luta e tanta prova. Você é a mesma distância de você conquistar, é a mesma distância de você voltar. Então por que voltar? Para que desanimar? Por que dar lugar ao desânimo? Para que dar lugar à crítica? Para que dar lugar ao modo pessimismo? Prossiga, a tua vitória está lá na frente. É no final que está a tua bênção. O sobrenatural de Deus é para aqueles que vão até o fim. Aí eu entendo a oração do profeta Abacuque, capítulo 3. O versículo 1, ele fala assim: ouvi, Senhor, a tua palavra dele. Uma das orações mais tremendas que eu encontro na Bíblia Sagrada. Olha a oração do profeta: Senhor, aviva, Senhor, a tua obra. Não é no início, não. O texto não diz que não é no início, não. É no terço, não, também não é no terço da caminhada, não. A Bíblia ali não é isso. A Bíblia diz assim: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. É no meio dos anos que as coisas que querem fazer a gente parar acontecem. É no meio dos anos que vem aquele desânimo, aquela frieza. É no meio dos anos que vem as provas e a dificuldade de Satanás, porque eles sabem que você está a um passo do sobrenatural, a um passo da vitória, a um passo da conquista. E é justamente aí que ele vem com seus ardis, que vem com o seu jeito, com a sua maneira de agir. Entenda, você não deve parar. Siga em frente, supere esse desafio, porque logo mais, lá na frente está o melhor de Deus. Olha o que o texto diz: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Sabe o que eu entendo aqui? Confiança. Só está determinado a vencer quem confia no Deus que serve. Aleluia, Deus. Só está determinado a acreditar e a vencer aquele que guarda a promessa. Sabe o que eu acho interessante? É que a gente é capaz de guardar uma mágoa durante 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, mas somos incapazes de guardar uma promessa de Deus durante 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos. A gente tem uma memória fraca para aquilo que é bom, mas para tudo que é ruim, a gente absorve. Entenda uma coisa: você vai sair daqui diferente, você vai criar absorver, não quer ruim, não quer pessimismo, não. Você vai sair daqui dizendo: Deus, eu te quero, eu quero a tua bênção, eu quero as tuas coisas, eu quero a tua vontade, eu quero o teu querer, eu quero guardar aquilo que é bom, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Os homens não esqueceram a promessa, mesmo diante de desafios. Para a gente encerrar aqui, conta-se, no dia 1º de janeiro de 1919, um jogo de futebol entre a Universidade de Califórnia e Geórgia. Era o jogo final de campeonato. Um estádio lotado, uma multidão de pessoas aguardava ansiosamente para ver o seu craque. Eu não sei se o nome dele é esse, pastor Eliseu, que sabe inglês, é melhor do que eu. Se eu estiver errado, depois ele me corrige. Mas o nome do homem é Roy Hilliard. Esse moço era o craque do time.
A esperança de todos aqueles homens, todos aqueles torcedores, era justamente aquele moço. E conta a história que no primeiro tempo, ele sai do campo arrasado, sabe por quê? Além de não jogar nada, ele ainda faz um gol contra. Além de não jogar nada, ainda faz um gol contra, o homem sai vaiado. Ele sai, entra dentro do vestiário chorando e lágrimas, dizendo: meu Deus, isso não é pra mim não, que eu fiz, acabou o mundo pra mim. Ele senta lá no vestiário e o seu técnico vai até ele, passa a mão na cabeça dele e diz assim: filho, coragem, coragem meu filho, o jogo não acabou, você ainda tem um segundo tempo. Diz a história que aquele moço levanta dali diferente, levantou com aquela palavra de coragem, subiu novamente o estádio, olhou para todas aquelas pessoas e falou assim: eu vou dar agora o meu melhor. E diz a história que esse craque entrou em campo, voltou para o segundo tempo, deu a vitória para o time dele e ele fez um dos gols da vitória do seu time, o time dele foi campeão. Aí você diz: o que você quer dizer com isso? Eu quero te dizer que somente vence quem está determinado a vencer. Glória a Deus. Fique de pé comigo, né? Glória a Deus. Você pode pensar, mas irmão Alexandre, o ano 2015 foi um ano terrível na minha vida. Eu não conquistei o que Deus tem para mim. Deus está dizendo para ti nesta noite: você ainda tem o segundo tempo. E o segundo tempo que Ele preparou é o ano do sobrenatural. É o ano de 2016, que é o ano do sobrenatural dele na tua vida. Você ainda tem o segundo tempo. Glória a Deus. Você tem o segundo tempo. É o ano do sobrenatural. Quer vencer esse ano? Primeiro, cerra os ouvidos com a voz do pessimismo. Amém. Segundo, cerra os ouvidos com a voz das críticas.